Olá, agente local de inovação, é um prazer ter você aqui. Neste vídeo você vai aprender como realizar uma etapa 2 de sucesso. É um momento orientativo e não substitui a nossa formação inicial lá na UC, na Universidade Corporativa do Sebrae. Todo o conteúdo criado para esse vídeo foi baseado neste guia aqui, que é o guia do Ali, que você também tem acesso. Lembra quando você fez o curso lá na Universidade Corporativa? Foi disponibilizado esse guia em formato de PDF. Caso você não tenha baixado ou não sabe como acessar, eu vou facilitar a sua vida e disponibilizar esse guia através do QR Code que aparece na sua tela. Mas você tá chique, hein? Vamos começar então? Como realizar uma etapa 2 de sucesso? Adriane, eu já comecei, já estou fazendo um monte de etapas 2 por aí. Não tem problema, é um material orientativo que pode também te dar alguns nortes, algumas orientações para as próximas etapas que você realizar. Vamos seguir então. Vamos começar dizendo qual é o objetivo e o contexto da etapa 2. Bora! Etapa 2, mapeando desafios e soluções. Nesta etapa, você, o empresário e a equipe dele estarão unidos, identificando problemas que ocorrem dentro do ambiente de trabalho ou externo que impactam diretamente sobre a produtividade, aumentando os custos e diminuindo o faturamento daquela empresa. Adriane, então neste encontro eu vou simplesmente identificar problemas? É isso? Eu vou ali para levantar problemas? Não só isso. Você, além de levantar problemas, terá a oportunidade de orientar o empresário e a sua equipe a identificar possíveis soluções para amenizar esses problemas levantados. Esta etapa é muito importante porque é a partir dela que nós identificaremos qual é o problema principal daquela empresa para que a gente chegue lá na etapa 4, que é a oficina de prototipagem. Ok? Não se perca, hein? Se tiver dúvida, pode seguir o guia orientativo que está disponível na UC. Quais são as ferramentas que você pode utilizar para a realização dessa etapa? A primeira ferramenta que nós utilizaremos é o quadro de priorização de problemas. Ele pode ser tanto na versão impressa, como nós já temos aqui no guia, e você também pode baixar pelo QR Code que vai estar lá no guia, o template do Sprint de Inovação. Ou você pode utilizar ele de forma digital, através de uma ferramenta do Google que se chama Jamboard. Chique, hein? Você também pode chamar de Jamboard, se você quiser chamar ele no brasileiro. Mas tem até a fala aqui, da mulher aqui, em inglês e tal. Jamboard. Jamboard. Então você pode utilizar tanto a ferramenta do Jamboard, quanto também levar isso de forma impressa lá para dentro da empresa, imprime ela numa folha completa, né? E aí você pode aplicar utilizando os post-its. Fica bem bacana se você fizer isso, porque pensa, ali a gente tem o empresário, a equipe, e aí você pode aplicar os post-its aqui para fazer essa primeira metodologia, esse primeiro quadro. Vamos então explicar este quadro, que é o quadro Priorização de Problemas. Vamos lá! Eu vou te explicar o quadro Priorização de Problemas utilizando o Jamboard. Mas você também pode, lembrando, utilizar a versão impressa. Essa é a primeira tela do Sprint de Inovação, é onde você preenche o nome da empresa e o seu nome enquanto agente. Adriane, eu nunca utilizei essa ferramenta, fique tranquilo, a gente vai disponibilizar também para você um material que foi criado por um colega, o professor, o sênior, Marcos Felício, professor, o sênior Marcos Felício, ele disponibilizou um passo a passo de como utilizar essa ferramenta aqui. Tá muito simples com o passo a passo dele, não tem como você errar. Mas aqui no nosso tutorial também você vai identificar como utilizar da melhor forma possível o Jamboard. Beleza, eu tô aqui então com a primeira página, você vai preencher com o nome da empresa e o nome do agente. Vamos lá preencher? Esse é o nome da minha empresa, empresa teste. E vou preencher também o nome do agente. Ok, vamos para as próximas páginas. Nesta etapa agora nós temos priorização de problemas. Nesse quadro aqui, nós vamos
ajudar o empresário e a sua equipe a levantar o máximo de problemas possíveis. Se você estiver fazendo com a versão impressa, entregue ali para cada pessoa que estiver participando daquele momento 5 post-itzinhos, 5 folhinhas desse post-it. E aí, deixe que elas pensem em problemas que estão impactando dentro da empresa. Deixe elas bem livres para pensar sobre esses problemas. Quanto maior o número de problemas nós levantarmos aqui, melhor será a nossa etapa. Então, aqui nós vamos identificar o que está impactando no resultado da empresa e que de alguma forma nós podemos gerar inovação. E ali você pode provocar fazendo com que eles pensem da seguinte forma: o que hoje a gente faz aqui dentro da empresa que de alguma forma está fazendo com que a gente tenha um custo maior? Ou o que a gente faz aqui dentro da nossa empresa que de alguma forma está fazendo com que a gente fature menos? Deixe que todos pensem, todos deixem a sua contribuição. Se você estiver fazendo na versão impressa, utilize o post-it. Se você estiver fazendo pela plataforma do Google, utilize os post-its digitais, que são as notas autoadesivas. Vou mostrar minha tela novamente para que você acompanhe como você pode utilizar isso na versão digital. Clique em notas autoadesivas e digite aqui qual é o problema. Na nossa empresa teste, o problema está sendo demora no atendimento, beleza, já tenho um problema, vou escrever outro problema em outra cor para facilitar o entendimento futuramente. A gente está tendo também baixas vendas em períodos específicos. Aí a gente está tendo problema também que é retrabalho por erro. Outro problema que nós estamos tendo também é falta de estoque. Falta de insumo. Eu preciso produzir e aí eu não estou tendo esse insumo para produzir. Ok, levantamos os problemas, lembrando que você é um apoio dentro da empresa, você deve incentivar que o empresário e os colaboradores pensem nesses problemas. Estamos aqui com 4 problemas levantados. Vamos lá, preste atenção aqui em mim. Se você está na etapa 2, possivelmente você esteve na empresa somente 2 vezes e por um período muito curto de tempo. Você acredita que você, enquanto agente local de inovação, vai conseguir levantar todos os problemas que aquela empresa passa? Não. Por isso, é seu papel orientar a equipe, o empresário, os sócios, a identificar esses problemas, a levantar esses problemas. Você deve provocar, através de perguntas, como eles podem chegar a esses problemas. Se você estiver utilizando a versão impressa, entrega ali para cada colaborador, para cada sócio, 5 folhinhas do post-it, para que eles pensem quais problemas aquela empresa tem passado. E como que você pode provocar isso? Leve eles a pensarem: nossa, o que a gente está fazendo aqui hoje na nossa empresa que de alguma forma está impactando sobre os custos, está aumentando os nossos custos? Ou o que nós estamos fazendo ou não fazendo aqui dentro da nossa empresa que de alguma forma está impactando sobre o faturamento que nós temos? Se a gente fizesse isso, nossa, a gente venderia muito bem, muito mais. Se nós não tivéssemos esse problema, nossa empresa faturaria muito mais. Se nós não tivéssemos esse problema, nós teríamos um custo muito menor. Então, comece a fazer com que esse empresário e sua equipe pense nesses problemas. O seu papel é um papel orientativo, ok? Beleza, definimos os problemas aqui da nossa empresa teste. Estamos com alguns problemas definidos. Agora é hora de definirmos qual impacto esse problema tem sobre o custo e qual impacto esse problema tem sobre o faturamento. O guia vai te orientar da melhor forma possível o que é impacto sobre o custo e o que é impacto sobre o faturamento.
De forma bem genérica, no impacto sobre o custo, se eu reduzisse esse problema ou não tivesse esse problema, de certa forma, o meu custo estaria reduzido. No impacto sobre o faturamento, se eu não tivesse esse problema ou se eu diminuísse esse problema, eu faturaria muito mais. Deu para entender aí? De forma bem genérica? Leia o guia para você entender de forma completa o que é impacto sobre o custo e o que é impacto sobre o faturamento. Na hora da aplicação da etapa, você vai explicar o que é o impacto sobre o custo, você vai explicar o que é o impacto sobre o faturamento e deixar que a equipe e os sócios cheguem a um consenso de como esse problema está impactando sobre o custo, de forma alta, média, baixa ou não há custo, não há impacto. E aí você vai redimensionando os post-its. Então vamos simular aqui com a nossa empresa teste. Demora no atendimento ao cliente. Vou duplicar aqui o post-it. Demora no atendimento ao cliente. Isso impacta sobre o custo? Acho que não gera muito impacto não. Sobre o custo não, meu custo continua sendo o mesmo. Se eu demorar a atender o cliente ou se eu atender o cliente de forma rápida, de certa forma não há um impacto ou impacto muito baixo sobre o custo. Mas isso gera um impacto alto sobre o meu faturamento, porque eu posso perder esse cliente na demora desse atendimento. E aí você vai fazendo isso junto com o empresário, refletindo sobre cada um desses problemas. E aí ele vai levantar qual que é o impacto do custo e qual que é o impacto do faturamento. Vou acelerar a tela aqui e aí eu vou redimensionando esses post-its dentro dos impactos, ok? Beleza, estou com o meu quadro Priorização de Problema pronto! Aê! Agora vamos para o próximo quadro. Chegamos a mais um quadro, Problema Priorizado. Tenha muita atenção nesta parte da etapa. Nesta parte, nós identificaremos um problema de todos aqueles que nós levantamos no quadro anterior. Nós identificaremos um problema para o qual nós vamos definir solução. E é este problema que nós utilizaremos ao longo de toda a jornada. Então é através desse problema priorizado que nós criaremos protótipo, que nós faremos todas as testagens através desse protótipo. Então tenha bastante atenção nessa etapa aqui, porque esta etapa ela é crucial para a etapa 4, para a etapa 5, 6 aí em sequência. Ok? Então vamos deixar que o empresário e sua equipe defina de todos os problemas que nós levantamos, qual problema o senhor, a senhora acredita que nós devemos trabalhar com mais afinco, que está impactando de certa forma ainda mais sobre o faturamento ou sobre o custo da empresa. Eles vão definir um problema a ser priorizado. Neste teste, nós definimos um problema a ser priorizado. Nosso empresário teste definiu que o problema dele é baixa vendas em períodos específicos. Isso está impactando muito na sua empresa. Então, nós vamos escrever aqui o problema que foi priorizado. Baixa vendas E aqui você deve pedir ao empresário e à equipe que te explique, que te detalhe o que é esse problema. Porque não é da sua realidade, você não convive naquela empresa todos os dias, então deixe claro nesse mapa aqui qual é o detalhe desse problema. E aí ele vai te explicar, olha Adriane, quando a gente está em período de Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, férias, de Natal, a gente consegue vender bastante na nossa loja, mas se não for esse período, se não for período de data comemorativa, a gente tem uma queda muito baixa. Então deixa ele detalhar ao máximo aqui o que está acontecendo, o que está gerando esse problema dentro da empresa. Deixa ele deixar o mais claro possível. Nessa folha aqui, você vai deixar claro o problema. Beleza? Ok? Então aqui é deixar claro, deixe bem claro qual é o problema que essa empresa vem enfrentando. Por quê? Qualquer pessoa que ler essa folha aqui, o seu sênior, o gestor estadual, o gestor regional, que pegar essa folha aqui e ler, ele vai conseguir entender qual é o problema que essa empresa vem enfrentando e qual é o detalhe desse problema. Ok?
Facinho facinho esse quadro, ok? Facinho esse quadro. Vamos para o próximo. Bora! Mapeamento de solução. Nós já definimos um problema, já priorizamos um problema e agora é hora de provar ainda mais que esse problema é real, que existe uma causa que provoque esse problema, que esse problema gera impacto para dentro da empresa e mostrar também quais são as ações que já foram realizadas baseadas nesse problema. Além disso, é hora de propor, lembra que eu falei lá no começo que a gente também propõe soluções? É hora de propor ideias de soluções para esse problema priorizado. O primeiro tópico aqui é evidência. Você vai precisar evidenciar que esse problema existe. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Aqui você não pode disfarçar. Você não pode disfarçar a evidência desse problema. Você precisa provar que esse problema existe. Lembra que eu falei? Se qualquer pessoa ler esse Jamboard seu aqui, ele vai conseguir identificar que esse problema existe e que esse problema é real. Então vamos lá, então, evidenciar esse problema. O problema priorizado pela empresa foi o problema baixa vendas em períodos específicos. E aí eu vou evidenciar que esse problema existe. Como que eu evidencio isso, Adriane? Pede para o empresário para ele falar assim: como que o senhor prova para a gente que esse problema existe? Qual que é a prova que esse problema existe? E ele vai te dizer: olha, de janeiro a março e de agosto a outubro, nossas vendas caem em 30%. Ok, isso é uma evidência, isso é um número que está provando que esse problema existe. Então, há uma baixa venda, realmente baixa bastante as vendas em alguns períodos específicos do ano. E quais são as causas? As causas, você vai mostrar o que está levando, o que está gerando esse problema. Falta data comemorativa, não tem ação promocional fora dessas datas comemorativas. Beleza, pode escrever aqui várias causas que têm levado a esse problema. Impacto, qual o impacto que isso gera para a empresa? Nossa, o impacto ele pode ser tanto financeiro quanto também outros tipos de impacto. Então gera desmotivação da equipe de vendas. Outro impacto também, redução no faturamento da empresa. E isso está gerando endividamento. Está escrevendo aqui tudo que o empresário te disser que é o impacto desse problema sobre a empresa. E ações realizadas, você vai descrever quais foram ações que já foram feitas dentro dessa empresa, baseadas nesse problema, que de certa forma já foi feito, mas assim, parece que não surgiu muito efeito. Conta aqui quais foram as ações realizadas, se gerou efeito, se não gerou. Então vamos imaginar que esse empresário da nossa empresa teste, ele já fez uma ação via Instagram, uma ação nas redes sociais, porém com baixo impacto, baixo resultado. Deixe que o empresário e a equipe diga quais foram as ações que já foram realizadas de acordo com esse problema. Pode acontecer também deles falarem assim: não, a gente está vendo esse problema acontecer aqui na nossa empresa há 3 anos e até hoje não achamos solução para esse problema ou não fizemos nada. Pode acontecer isso também, tá? Deixe claro aqui também que não houve nenhuma ação realizada e que esse problema já persiste há tantos anos. Agora, nós falamos de problema. Lembra que eu falei lá no começo que nós também temos que levantar possíveis soluções para esses problemas? Quais são as ideias de solução para esses problemas? Nessa hora, você pode mostrar sua expertise, dar orientações para o empresário de algumas ideias de solução, mas a ideia central é que você deixe o empresário pensar nas soluções que ele tem para o problema.
E também não só no empresário, mas também em toda a equipe. É como acontece na nossa vida, né? Nós temos um monte de problema, a solução tá pregada na nossa testa, mas a gente não olha no espelho e aí a gente não vê a solução desse problema. Na maioria das vezes, a solução do problema tá escancarada na nossa cara, mas a gente não tá vendo a solução. Então, esse momento é o momento de você fazer com que o empresário olhe no espelho e fale assim: poxa, como é que eu não pensei nisso antes? Acontece, viu? Então, entregue novamente os post-its se você estiver fazendo na versão impressa. Se você estiver fazendo no Jamboard, você pode abrir os post-its aqui também no computador, compartilha a tela lá para todo mundo ver, mostra a beleza do seu Jamboard com as notas autoadesivas. E aí você começa a escrever as soluções, de acordo com o que o empresário e a sua equipe levantar, beleza? Vou só escrever aqui solução 1, solução 2, solução 3. Vai escrevendo vários aí e a solução 4. Ok, escrevi várias soluções para esses problemas. Uma solução que eu daria para esse problema aqui seria montar um calendário promocional do ano, para ele não esperar somente as datas comemorativas para fazer alguma ação de promoção de vendas. Ele montar um calendário ali para o ano. É uma sugestão. Você pode levantar algumas sugestões para ele, mostrar algumas outras ideias, mostrar ideias que você já viu sendo implementadas em alguma outra empresa, não precisa citar o nome da empresa, cite somente a ideia. Beleza? Esta fase aqui é muito importante porque é destas soluções que nós vamos tirar o nosso protótipo. É destas soluções que o empresário, quando ele chegar lá na etapa 4, ele vai olhar e falar assim: nossa, aquela solução que a funcionária Maria me deu é a solução que eu vou testar e é a solução que talvez pode dar certo aqui para o meu empreendimento. Beleza? É isso. O que você pode fazer para que ele reflita mais e entenda qual solução ele pode implementar ou não? Na página 34 do Guia do Ali, traz algumas perguntas norteadoras que você pode deixar para que ele reflita, que são: qual será o custo da implementação dessa solução? Vai ter custo? Você tem recursos disponíveis, tanto recursos financeiros quanto recursos humanos, para implementar essa solução? Essa solução tem expectativa, tem boa expectativa para resolver de vez esse problema? Essa solução é viável de ser implementada? Vamos pro próximo? Que aí eu vou te mostrar o que ele vai fazer a partir daqui. Estamos chegando ao final da etapa 2. Lembra que eu disse lá no início que não é só levantar problemas. Nós temos também que apresentar algumas ideias de solução para o empresário. Até aqui nós priorizamos um único problema, mas espera aí, aquele tanto de problema que foi levantado lá no começo, nós vamos abandonar? Não, nós vamos deixar com esse empresário um plano de ação, que é esse quadro que eu estou te mostrando aí. Nesse plano de ação, o empresário vai usar a metodologia 5W2H para implementar pequenas ações dentro da sua empresa que vai refletir positivamente sobre esse problema, diminuindo os custos ou aumentando o faturamento de acordo com o impacto que cada um desses problemas gera. Então, como que nós vamos definir aqui esse plano de ação para o empresário? No seu guia, lá você tem tudo, ó. Depois do plano de ação, você já tem o que é o tema, o que é a ação, o que é o tipo de ação, o que é o indicador vinculado, o que é o responsável, o que é a forma de viabilização. Então, leia o guia, não se esqueça disso, hein? Esse vídeo é só orientativo, não substitui o guia do Ali. Vamos preencher então no nosso quadro aqui, nosso plano de ação. Nós levantamos vários problemas lá na fase inicial, então vamos voltar lá nele. Por exemplo, demora no atendimento ao cliente. Nós vamos colocar esse problema dentro do plano de ação, só que eu não quero repetir o problema aqui. Eu vou criar uma ação visando aquele problema. Então, o que é o tema aqui quando a gente fala de atendimento ao cliente? Qual tema que você acha que encaixa? Finanças, gestão, inovação de produtos e serviços, marketing e vendas, práticas sustentáveis, transformação digital? Acertou quem disse marketing e vendas. Muito fácil essa pergunta. Marketing e vendas, coloquei o tema, agora eu vou colocar a ação. Essa ação pode ser uma ação da própria empresa, uma ação de aquisição de equipamento, uma consultoria de gestão, uma implementação de um software. Então eu vou definir que tipo de ação que essa empresa vai fazer.
é uma ação da própria empresa. Opa, isso aqui é tipo de ação, perdão. Tipo de ação, ação da própria empresa. Agora, qual que é a ação em si? O que esse empresário vai fazer? Você vai escrever aqui o que ele vai fazer. Então, tanto ele quanto a equipe, o que eles vão fazer de acordo com esse problema, que é demora no atendimento ao cliente? Eles vão criar respostas rápidas e automáticas no WhatsApp Business. Então a gente vai colocar lá para ele criar algumas respostas rápidas e automáticas. Essas respostas rápidas vão facilitar a conversação com esse cliente durante o dia. O time de vendas vai ter respostas mais ágeis para dar para esse cliente. Vai acelerar o processo de negociação com o cliente via WhatsApp. Beleza. Tipo de ação nós já colocamos, que é a ação da própria empresa. Agora, indicador vinculado. Qual que é o indicador vinculado? É custo? É faturamento? É pessoas ocupadas? Aqui indicador está relacionado esse problema ou essa ação. Nesse caso aqui está relacionado ao faturamento. Porque se eu estou atendendo de forma mais rápida, mais ágil, a chance desse cliente ir para uma outra empresa por conta desse problema é menor, então vou aumentar meu faturamento. Quem é o responsável por essa ação? Adriana, então eu tenho que definir quem é o responsável? Sim, e aqui eu defino se vai ser a Maria, se vai ser a Joana, se vai ser o João, se vai ser o Manuel. Quem da empresa vai ser responsável por esta ação? Aqui vai ser a Maria, que é do departamento de vendas. A Maria lá das vendas vai ser responsável por criar essas respostas automáticas no WhatsApp, por criar as respostas rápidas no WhatsApp. Forma de viabilizar é com recurso 100% da empresa ou é um recurso de subsídio do Sebrae? Não tem custo para essa empresa? Nós vamos escrever aqui qual é o custo que essa empresa tem. Então, nesse caso aqui é sem custo adicional. Isso não vai gerar custo nenhum para ele, porque o WhatsApp Business é gratuito. A funcionária já está lá, ele não precisa contratar nenhuma agência para fazer isso. Você pode até orientar essa responsável aqui, que é a Maria, a participar do curso de WhatsApp oferecido gratuitamente pelo Sebrae. Bem bacana o curso, inclusive, se você quiser conhecer, depois entra na plataforma do Sebrae. E aqui você vai definir data de início e data de conclusão para esta tarefa. E aqui o status, e esse status vai sendo modificado pelo empresário, porque ele também vai receber esse sprint de inovação por e-mail. Beleza? Deu para entender? E aqui você vai criando todas as ações de acordo com os problemas que foram levantados lá no começo. Tá vendo que aqui nós temos 5 linhas? Então não precisa criar aquele tanto de ação, porque não adianta colocar tanta coisa para o empresário e para a sua equipe fazer, se eles já têm o trabalho da rotina deles, do cotidiano deles. Divida tarefas ali entre a equipe, o empresário, e também aqui é o espaço para você disponibilizar para o empresário consultorias do Sebrae, consultorias remotas gratuitas, ações que o Sebrae pode oferecer para esse empresário. Beleza? Foi muito bom contar com você nesse vídeo, espero ter contribuído de alguma forma para o seu conhecimento e eu quero saber, o que eu trouxe aqui vai contribuir para o seu dia a dia de trabalho? Na sua atividade como agente local de inovação? Você acredita que essas orientações foram importantes para você? Deixe o seu comentário nesse QR Code que aparece aqui na tela, porque eu quero o seu feedback, eu quero saber de você o que nós podemos fazer melhor ainda nos próximos vídeos. Eu e o WhatsApp, tô grávida! Eu e o WhatsApp te esperamos na etapa 3. Tchau, tchau!